Fala galera, vamos lá mais uma aula? Tudo bem com vocês? Então hoje nós iremos falar noções sobre os conjuntos, beleza? Vamos lá então. O que é o conjunto? Não existe, pessoal, uma definição para a palavra conjunto, beleza? Não existe. O que existe é uma noção intuitiva, tá ok? Existe então uma noção intuitiva. Então deixa eu colocar aqui. O que é um conjunto? Conjuntos são o quê? É um grupamento, beleza? Então deixa eu colocar aqui. E o conjunto, ele é o quê? Um grupamento. Um agrupamento, tá bom? E esse agrupamento ele vai ter o quê? Ele vai ter objetos dentro dele. Vamos dizer assim, qualquer objeto, algo que estiver dentro desse agrupamento, ele é chamado de elementos, tá bom? Elementos. Então vou colocar aqui qualquer qualquer objeto que compõe o conjunto, tá ok? Compõe o conjunto. Um exemplo aqui. E para representar, antes de dar o exemplo, o conjunto normalmente a gente usa uma letra maiúscula para representar ele, tá? Então vai ser essa letra maiúscula, a gente abre as chaves e os elementos, que é qualquer coisa que compõe o conjunto que vai estar dentro dessa chave, a gente separa por vírgula, tá bom? Então esse é o padrão. Letra maiúscula, abre as chaves e os elementos a gente separa por vírgula, tá ok? Então nesse caso aqui é um exemplo de conjunto aqui, ó, dia das semanas. Dias da semana. Dia da semana. Quais são os elementos do dia da semana? Exemplo, segunda. Beleza? Por exemplo, domingo. Esse seria um exemplo de elementos, tá? Do conjunto semana. Tá ok? E a forma de representar eles. Então, existe forma de representar. Por exemplo, enumeração. Enumeração é quando a gente coloca por escrito. Por exemplo, a gente discrimina os elementos, né? Por exemplo, vou continuar aqui no dia da semana. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar A aqui, tá? Só para exemplo. Por exemplo, a gente discrimina. No caso aqui está o total, né? Tá tipo o grupo inteiro. No caso, por enumeração, a gente discrimina. A gente colocaria segunda. Aí a vírgula. Aí colocaria terça. Beleza? Terça. E assim vai. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou colocar 3 pontinhos aqui e vou colocar o último dia, que é domingo. Beleza? Então essa é uma forma de representação, enumeração. Aí nós temos outra forma outras formas. Outra forma de representar os conjuntos é através de uma propriedade comum aos elementos, tá? Que é a linguagem, conhecida também como linguagem simbólica, tá bom? Linguagem simbólica. Linguagem simbólica. Linguagem simbólica.
Como escreveria Roberto? Ficaria assim, ó. Por exemplo, o A é igual a X, tal que X é dia da semana. Dia da semana. Beleza? Então essa aqui seria um exemplo de linguagem simbólica, ou através de uma propriedade comum a todos os elementos, tá? O que significa isso? Significa que, por exemplo, quais seriam os elementos aqui? Segunda, terça, quarta, ou seja, dia da semana é uma característica comum a qualquer elemento, né? Por exemplo, segunda é um dia da semana, terça é um dia da semana, domingo é um dia da semana, tá bom? Então essa aqui é uma outra forma de representação. E nós temos uma representação através do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Você já deve ter já deve ter visto, né? Aqueles círculos, né? Aí, ó, tem uns círculos, beleza? Aí o que acontece? Dentro dele, por exemplo, vou continuar usando exemplo aqui dos mesmos elementos. Aí dentro dele estaria os elementos. Aí só que eu vou abreviar para poder caber aqui dentro. Aí eu ponho um pontinho, por exemplo, segunda, terça, beleza? Então essa é uma outra forma de representação. Quarta, e assim continuarei, quinta, sexta, sábado, domingo. Então quando tem esse círculo e os elementos, é a representação que está sendo feita através do diagrama de Venn, tá bom? E o que acontece? Os conjuntos, pessoal, já vou aproveitar aqui o espaço. Os conjuntos, quais são os tipos de conjunto que tem? Nós temos o conjunto finito, tá bom? Por exemplo, os dias da semana são conjunto finito, certo? E quem tem fim são 7 dias, tá bom? Então é um conjunto finito. Conjunto infinito. Aí temos o conjunto infinito. São os conjuntos que não têm fim, beleza? Por exemplo, os números naturais. Conjunto dos números naturais. Começa no 0, 1, 2, 3 e assim vai, que não tem fim, beleza? Depois nós temos o conjunto unitário. Conjunto unitário é o conjunto que tem um elemento só, beleza? Conjunto unitário. O exemplo é um número que é primo e que é par. Por exemplo, o número que é primo e que é par é o 2. Então, só tem ele, de número primo e número par. Ou seja, um conjunto unitário, beleza? E temos também o conjunto vazio. O conjunto vazio ele pode ser representado através de uma bolinha cortada ou através da chave vazia, tá bom? Por exemplo, nos dias da semana aqui, se eu falasse para você, abril é dia da semana. Não, isso não é verdade. Então, por quê? Porque abril não pertence, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, não pertence a esse conjunto. Então, a solução seria vazio, tá? Então, como que representa? Ó, tem que ser assim, ó. Solução, por exemplo, né? Ou a chave vazia, ou solução igual a bolinha cortada, tá? Se num exercício nós colocarmos, ou tiver uma opção de resposta com a chavinha, a bolinha cortada e dentro, isso aqui não é vazio, isso aqui é um elemento como resposta, tá bom? Isso aqui é uma pegadinha que cai muito, tá ok? Então, vamos falar agora da relação dos conjuntos, que pode ser de pertinência e inclusão, tá ok? O que é relação de pertinência? Pertinência de pertencer, tá bom? Por exemplo, se eu perguntar, o elemento 1, ele está dentro do conjunto A? Está.
Então, ele pertence, o símbolo pertence, a gente escreve dessa maneira aqui, tá bom? Então, 1 pertence ao conjunto A. E isso é a relação de pertinência, tá bom? Por exemplo, o elemento 3, ele pertence ao conjunto A? Pertence. Pertence ao conjunto A. Por exemplo, o elemento 7 pertence ao conjunto A? Não pertence. Então, quando não pertence, a gente coloca um E e corta ele, tá bom? Então, o elemento 7 não pertence ao conjunto A. O elemento 8 também não pertence ao conjunto A, tá bom? E a relação de inclusão, o que é relação de inclusão? É quando um conjunto pode estar dentro do outro, é uma relação de subconjunto para conjunto, tá bom? A relação de pertinência, os símbolos, então, é o pertence, né? Chamado pertence ou não pertence. Os símbolos da relação de inclusão, eles são esse aqui, ó. O está contido, esse aqui se chama está contido, tá? O C cortado não está contido. Aí tem esse aqui, o C ao contrário, que é contém, e o C cortado não contém. O está contido, deixa eu ver se consigo escrever aqui, está contido. É uma relação do menor conjunto para o maior, tá bom? Então, deixa eu continuar aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer outra aqui rapidão. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu só aumentar ele aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Cada um desse aqui. Então eu pergunto, o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, existe os mesmos elementos em B? Existe. Ou seja, o conjunto A está contido em B. Ou seja, a relação do menor, então quando for está contido, é relação do menor conjunto, tá bom? Para o maior. Beleza? Então, está contido e não está contido é relação sempre do menor conjunto para o maior, tá? Então, se eu pergunto A está contido de B, ou seja, A está dentro de B, os elementos de A estão dentro de B? Sim. Então, A está contido de B, tá bom? Agora, por exemplo, vou fazer vou fazer um conjunto C aqui, ó. Então, nesse caso, A, ele está contido em B, tá bom? Vou fazer um conjunto C aqui, aí vou colocar 11, vou colocar 13, vou colocar 3, tá? No conjunto C, o conjunto C está contido em B? Não. Só tem um elemento comum os dois. Logo, o conjunto C não está contido em B, tá? Então, contido e não contido é sempre relação do menor conjunto para o maior, beleza? Agora, contém. 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 A relação do contém é o contrário, é do conjunto maior para o menor, beleza? Então, é o inverso, tá? Então, contido do menor para o maior, a relação, e o contém do maior para o menor. Aí eu pergunto, B, que é o maior conjunto que nós temos aqui no exemplo, contém A? Sim, B contém, o seu contrário, contém A. Por quê? Porque dentro de B, que é o maior, todos os elementos de A estão em B. Então, B contém A. Agora eu pergunto, o conjunto B contém C? Não. Contém somente um elemento. Para conter tem que ser igual no caso do A, todos os elementos. Então, como B não contém C. B não contém C. Beleza? Então, não se esqueça de inscrever no canal, divulgue, dê o seu like, faça um comentário, dê uma sugestão de aula, tá bom? Porque você fazendo assim, você vai ajudar esse canal a crescer. Então, eu fico por aqui hoje e até o próximo vídeo.